Então, hoje, dia 30 de novembro, já estamos aí no último dia do mês, né? E eu tenho procurado sempre começar mostrando a janela, o site, né, onde estão os materiais que a gente está trabalhando. E, como já disse, ele se encontra em sites.google.com/view/profdelmar/prg 22202. Então, lá estão todos os materiais que nós estamos trabalhando, né, nessa disciplina de PRG 22202, que é programação, né? Então, aqui nós temos os horários de atendimentos fora do extra, aqui o nosso link de WhatsApp, aqui o nosso endereço do link dos encontros síncronos, e cada um dos encontros que a gente teve tem um registro aqui com a gravação em vídeo aqui, né, do que a gente tratou aqui. Então, nós já mostramos, né, já vimos que o Scilab é uma ferramenta que ela pode ser usada como uma calculadora bastante poderosa, e ela também pode ser usada para escrever programas. É por isso que a gente está trabalhando com lógica de programação, para que a gente possa aprender a como escrever um programa. Então, quando é que se escreve um programa e quando é que se usa uma calculadora? A calculadora é uma coisa mais imediata, né? Nós queremos fazer um determinado cálculo, aplicar os parâmetros de uma função, de uma equação qualquer, então a gente vai lá e digita naquela janela de comandos que se tem, né? Aquela janela grande ali no início, e aí a gente pode executar a função e obter o resultado diretamente. Quando é que nós usamos o SciNotes para fazer um programa? É quando a gente quer automatizar alguma coisa, seja para nós mesmos, né? Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tinha que coletar dados de movimento da perna de paraplégico. Então, eu tinha muitos dados para serem coletados e informações que eu precisava obter, que eu não tinha condições de registrar manualmente. Então, eu fiz programas em Scilab, e o programa Scilab registrou todas as informações, traçou gráficos, e através dessas informações, desses resultados, a gente faz a análise posteriormente, né? Então, é para isso que serve um programa, para automatizar alguma coisa, para facilitar, né? Ou então, quando eu escrevo alguma coisa para uma outra pessoa utilizar, né? Mas o programa também pode ser usado para nós mesmos, para facilitar a nossa vida, coletar dados, traçar gráficos, né, de forma automática, porque uma vez o programa estando feito, basta inserir os dados e todo o processamento vai acontecer, né, de acordo com o que nós já previmos, né, na nossa lógica de programação, e posteriormente escrevendo código-fonte em Scilab. Então, o Scilab é muito poderoso, né, é uma ferramenta bastante poderosa, e que vocês terão a oportunidade, né, se praticarem, né, porque algumas vezes, nesses encontros ANP aí, algumas vezes a gente não tem condições de saber se realmente as pessoas aprendem, né, porque existe muita possibilidade de cópias, e a gente percebe muitas vezes, né, que é exatamente uma cópia, né, porque por observações assim rápidas a gente percebe, né? Então, essas pessoas certamente não vão utilizar a ferramenta, né, porque não aprenderam, não tem como utilizar algo que não sabe, né? Então, por isso que eu estou procurando assim, incentivá-los assim, a utilizarem o mais intensamente possível o código, para que vocês possam aplicar no curso de vocês e depois até na profissão de vocês, né? É uma ferramenta poderosíssima e muito útil para engenheiros, né?
Ok, então, na aula de hoje, nós vamos ver resolvendo os problemas com Scilab. Então, mais uma vez, né, isso aí vai complementar o que nós vimos na aula anterior, que foi funções elementares, e nós vimos que essas funções, quando, né, normalmente essas funções têm um nome, né, por exemplo, como a gente vai ver depois, plot, né, plot, aí tem um parênteses aberto e fechado, né. Então, a função plot, o que ela vai fazer? Ela vai plotar gráficos, né? O printf, o mprintf, eles imprimem informações, resultados, né, na tela quando a gente está executando um programa, e muitas outras funções que nós vamos ver, SQRT, calcula a raiz quadrada, né? Então, alguém escreveu um programa por detrás, né, porque quando a gente executa uma função, aquela função tem um programa por detrás. Nós vamos aprender também a fazer funções. Então, foi isso que a gente viu na aula passada, né? Vimos algumas funções que já estão prontas no Scilab. E hoje nós vamos continuar fazendo. Não necessariamente vai aparecer funções, mas nós estaremos trabalhando com programação para resolver problemas, né? E eu vou resgatar uma outra informação que eu acho bastante importante, que é algumas estruturas assim básicas de programação. Nós estamos, embora eu tenha dado uma panorâmica sobre as estruturas em geral, nós vamos ter um foco, né? Então aqui, ó, por exemplo, né? Estou escrevendo aqui nesse slide o seguinte, ó. Segundo os nossos objetivos, né, nós vamos dividir a programação em três estruturas básicas, que são as estruturas sequenciais, né, a de seleção e a de repetição. Então, com essas três estruturas, a gente consegue fazer programas bastante complexos, né? Até porque isso a gente pode combiná-las entre si. Então, nós já vimos, eu mostrei aqui rapidamente para vocês, essas estruturas como um todo, né? Ó, como aqui tivemos uma rápida introdução, onde abordamos essas três áreas, mas estaremos focando nesse momento apenas em estruturas sequenciais, porque nós temos que consolidar primeiro esse conceito, né? Depois nós estaremos aplicando as outras. Então, nas estruturas sequenciais, não vai existir estrutura de seleção, por enquanto, né? Nem de repetição, apenas a sequência de comando, porque é assim que o interpretador funciona, ele vai lendo sequencialmente, né, os comandos que nós vamos editando e posteriormente nós vamos acrescentar a seleção e repetição. Então nós vamos hoje resolver alguns problemas, né, continuando, né, vendo essa estrutura sequencial. Eu destaquei agora nesse momento justamente para não confundi-los, né, porque vocês viram o if, né, vocês vão chegar a ver o for, mas viram o while. Então, eu não quero causar uma confusão, né? Então, vocês estão aprendendo agora, então a gente deu uma panorâmica geral, mostrou como é que os problemas podem acontecer, mas agora nós vamos trabalhar de uma forma mais didática, né? Para que vocês não se confundam. Ok? Então, nós vamos iniciar com a estrutura sequencial. Eu vou mostrar já para vocês por que a gente chama de sequencial. E depois, sim, nós estaremos envolvendo as outras estruturas. Então, os demais slides tratarão de exercícios envolvendo apenas a estrutura sequencial. Aplicaremos a lógica de programação para depois desenvolvermos o código-fonte do programa instalado, né? No momento, vamos fazer isso. Nós vamos ver primeiro a lógica, certo? Porque a lógica é fundamental para que a gente faça um programa bem organizado, né? Que seja eficiente e que a gente não esqueça e não cometa erros básicos. Então, essa é a parte lógica. E depois, por último, a gente trabalha com código-fonte. O código-fonte, né, esse termo, ele está representando que nós estaremos utilizando os comandos específicos de uma linguagem de programação. Então, lógica de programação, como nós vimos,
não emprega termos específicos de linguagem de programação. Eles são genéricos. O objetivo é que ele possa ser usado em qualquer linguagem de programação. Quando a gente está numa linguagem específica, aí sim, aí nós temos que nos adaptar, né? Nós precisamos ter conhecimento de uma linguagem específica para que a gente possa depois escrever um programa que seja executado por um computador. Porque a lógica, né, o computador entende, tem uma lógica e precisa de uma linguagem de programação. Então, essas duas áreas de conhecimento são necessárias. Então, nós vamos estudar tudo isso aí através de exemplos, como nós temos feito, mas vamos continuar nessa sequência. Então, eu procurei na própria internet algumas estruturas assim que estariam dentro da estrutura sequencial. Então, eu vi algo interessante, que é o chamado movimento retilíneo uniforme, né? Então, nós vamos ver algumas coisas, inclusive eu coloquei aqui o link do site, se vocês quiserem consultá-lo, né, para outras informações. Então, eu extraí lá do site, né, porque não preciso inventar a roda, né? O meu objetivo é explicar para você programação, então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Então, engenheiros, né, trabalham muito em cima de fórmulas, equações, né, porque as equações elas expressam assim, leis da física, né, que nós trabalhamos com leis da física, e as equações justamente descrevem esse comportamento das leis. Então, aqui, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme, nós podemos reunir algumas informações. Então, basicamente, né, o que é que nos diz essa equação? Diz o seguinte, que a distância é igual à velocidade média vezes o tempo, né? E a distância percorrida, né, que seria a diferença entre uma distância inicial e a distância final. Vm seria uma velocidade média. Só para mostrar também para vocês que existe a velocidade instantânea, né? Essa é uma velocidade média entre esse trecho percorrido, né? E o intervalo de tempo percorrido também. Então, essas informações estão reunidas aqui nessa equação, e justamente para, né, que a gente consiga fazer essa relação entre essas grandezas, que vão virar no nosso programa variáveis, né? Porque as variáveis, elas justamente armazenam na memória do computador dados que servem para fazer processamento e para apresentar resultados. Então, aqui nós já vamos colocar um exemplo, né, de movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos um exemplo aqui que a distância percorrida é 100 metros, o tempo gasto para percorrer são 50 segundos, e aí nós podemos calcular a velocidade média, né, pela equação. Então, basta dividir 100 por 50, que nós temos a velocidade média. Então, nós não precisaríamos fazer um programa para escrever essa equação. Nós poderíamos abrir o Scilab, lá na janela de comandos, e escrever 100 dividido por 50, e teríamos, né, quanto é que daria? Daria 20, né? Daria 20. Então, isso seria a velocidade média, 20 metros por segundo. Tá certo? Então, nós não precisamos fazer um programa para fazer isso aí. Quando é que o programa é necessário? Quando nós temos que fazer um trabalho repetitivo. Então, vocês vão aprender depois que a gente pode criar até um vetor de valores para traçar um gráfico depois. Então, aí, quando a coisa fica repetitiva, ou valores assim que são coletados através de alguma outra ferramenta, fica difícil, né? Porque um valor somente é fácil, mas agora quando começa a fazer um valor repetido, né? E que a gente precisa traçar gráfico, aí a programação, o programa começa a fazer importância, porque a gente pode começar a entrar com os dados e o programa vai executando a informação, né? Ou então a gente pode delegar a uma outra pessoa fazer esse serviço, né? Então, para isso que serve o programa. Então, nós vamos, para cada desses problemas que a gente for apresentando,
nós vamos trabalhar em cima da lógica de programação, porque, como eu disse, o computador é uma máquina e ele só vai executar corretamente se nós colocarmos os dados e escrevermos o programa da forma correta. Senão ele vai dar um resultado errado, né, e cometer algum tipo de erro. Né? Então, e para isso a gente trabalha em cima, por exemplo, do pseudocódigo e do fluxograma, porque são duas ferramentas que nos permite escrever essa lógica de programação, né? Para, por último, a gente escrever em código-fonte de uma determinada linguagem de programação, que, no caso, nós estaremos trabalhando com Scilab. Ok? Está claro aí para vocês? Ok, professor. Oi? Pode responder. Não, só disse ok. Não, certo. Porque é importante vocês entenderem essa diferença, né, de simplesmente usar como calculadora e usar como programa. O programa existe justamente por essas razões, para repetição, para trabalhos assim, que exige muita mão de obra ou parte de dados, né? Então, como eu disse para vocês, nós vamos começar com pseudocódigo, fluxograma, e depois, por último, vamos para o código-fonte, né, da linguagem. Então, observe que, para programas simples, a lógica também é simples, né? Então, como a gente viu, né, o programa tem início e fim, e assim, de forma genérica, na programação, nós temos a definição do tipo, que no caso aqui, até eu acabei escrevendo de uma forma, como linguagem de programação. Eu era para ter escrito aqui inteiro, tá? Eu botei só int. Em C a gente escreve int, mas foi só um erro, depois eu vou corrigir isso aí. Então, em lógica de programação seria, se eu quisesse trabalhar com números inteiros, né, que aqui foi a intenção, eu estou aqui nessa situação aqui, eu estou dizendo que essas variáveis, que é D, T e VM, seriam valores inteiros. Então, o interpretador aqui do Scilab, ele vai reservar lá na memória do computador um espaço que corresponde a variáveis inteiras, né, para esse tipo de arquitetura de computador. Né? Então, essa primeira linha, vocês observam que a primeira coisa que se faz em linguagem de programação é definir variáveis, né, porque são espaços que vão ficar reservados. Então, antes eu tenho que reservar esse espaço. Por isso que costuma ser antes primeiro. Depois tem esse comando ler, né? Então, vocês observem, como eu já falei, são pontos bem específicos, né? Então, ler é a hora que o programa vai obter os dados. Nesse caso aqui, ele vai obter o D e o T, né? Que poderia ser distância e tempo, pelo menos foi assim que eu pensei, né? Tendo esses dados, né, o D e o T, ele pode calcular a razão entre eles, né, e armazenar. Aqui tem um outro errinho aqui de lógica de programação, isso aqui teria que ser usado na seta. Eu fiz assim rapidamente, uns minutos atrás, e eu acabei cometendo esse erro, mas eu vou corrigir. Então aqui se usa uma seta nesse sentido, para dizer que esse cálculo vai ser armazenado nessa variável. E por último, ele vai escrever, né, vai apresentar o resultado daquela variável. Se a gente apresentar o fluxograma, né, ele tem uma relação direta, então, dessa forma, nesse caso nós estamos definindo aqui as variáveis do tipo, aqui ele está lendo D e T, observe que não precisa escrever a palavra ler, porque essa figura geométrica já está dizendo que é uma leitura, ou escrita, né? Esse retângulo diz que é um processamento, o mesmo figura geométrica aqui é a saída, né? E depois o fim do programa. Então, aqui eu escrevi o programa, né? Então, eu sempre gosto de dar um título, né? Aqui, por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Depois eu coloco aqui qual é o nome do programa que eu gravei na minha máquina, chamei de MRU.SCE, porque isso aí é a extensão
do Scilab, né? E depois eu usei uma função aqui, né? Nós tínhamos visto na aula anterior sobre funções, então a gente utiliza várias funções. Input é uma função, printf é uma função, né? E disp também. Então, o que é que o disp faz? É uma maneira rápida e simples e não muito estruturada, assim, organizada, né? Não dá para fazer uma formatação muito legal com disp, mas é uma das funções que a gente utiliza. Então, ali nessa primeira linha de programação, né, eu coloquei uma informação para o usuário. Né? Então, eu descrevi, esse programa calcula a relação entre a distância percorrida por um objeto em determinado tempo e sua velocidade média. Então, está descrevendo o que o programa faz. Né? Aí depois, nesta linha, na linha que está aqui na número 5, o programa não lê linhas vazias e nem lê comentário. Então, aqui nessa linha, nós estamos fazendo duas coisas que a lógica de programação prevê. A primeira é definindo o nome e tipo da variável, que nesse caso aqui é o D, né? E também a entrada de dados. Está tudo acontecendo nessa mesma linha aqui. Ó. Isso é uma possibilidade que o Scilab permite, porque o Scilab, como eu disse, é uma linguagem que foi escrita de forma a facilitar o engenheiro. Né? Existem outras linguagens também agora muito em uso atualmente, que é, por exemplo, o Python, que é bem parecido. O Python tem assim mesmo comando, input, com mensagem para o usuário, exatamente o mesmo comando. Então, vocês vão ver que tem muita semelhança assim, entre a linguagem Python, Scilab, linguagem C, né? Só porque a linguagem C é mais cheia de pontuação, né? Porque se termina uma instrução, né? Ele para dizer que termina, ele coloca um ponto e vírgula no final, por exemplo. Né? Já Scilab dispensa esse tipo de coisa. E o Python também. Então, então essa instrução, né, quando o interpretador chega aqui, ele executa essa linha, e o que é que ele faz? Essa função diz para o computador ficar aguardando que alguma coisa seja digitada, seja entrada pelo teclado. Então, ele vai ficar parado, o programa fica parado naquela posição até que o usuário, né, que está lendo aquela frase lá, entre com alguma informação. O que ele vai entrar, vai colocar nessa variável aqui. Né? Aqui também, outro detalhe do Scilab é que se eu entrar qualquer coisa aí, entre aspas, ele considera texto. Se eu entrar, mesmo que seja um número, né? Se eu digitar um número, entre aspas, simples ou dupla, ele considerará, né, um texto. Agora, se eu escrever um número, claro que ele vai considerar um número que, nesse caso, como a gente não está especificando, né, não está precisando especificar, ele considera um número real. O T, então, quando o usuário entrou com o dado aqui, né, porque a função, como eu disse, input fica guardando alguma coisa ser digitada no teclado, ele vem para a próxima linha e, como a função é a mesma, né, embora a variável seja outra, mas a função é a mesma, ele vai ficar fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, vai ficar guardando que o usuário digite alguma coisa pelo teclado. Uma vez feito isso, ele passa para a linha seguinte, que no caso aqui é a linha 7, né, e ele vai realizar essa operação. Observe que agora esse sinal de igual aqui está correto, né, porque esse aqui é um operador de atribuição. Então, o que ele faz? Ele pega o conteúdo da variável D, divide pelo conteúdo da variável T, que está lá na memória do computador, e o resultado coloca nesse espaço de memória aqui, também lá na memória do computador. E depois o que ele faz? Ele passa para a linha seguinte. E na linha seguinte ele encontra uma outra função, a função printf. Então a função printf é uma outra função de apresentação de dados, em que ela é mais sofisticada, ela tem mais recursos do que o disp. Então, por exemplo, esse /n aqui, que está aqui,
ele é um comando de formatação de impressão. Então, ele salta para a linha seguinte. Observe que está entre aspas. Ó. Toda essa região aqui que está entre aspas, que termina aqui, é uma região de impressão. Então, ele vai imprimir esse negócio aqui. Então, o que é comando de formatação, ele interpreta como formatação. Ele não vai imprimir isso aqui. Né? Ele só vai imprimir a velocidade média E. Aí, aqui tem outra informação de impressão. Então, o interpretador sabe que isso aqui é um comando de impressão e ele sabe, né, pela sintaxe do próprio printf, né, que ele vai colocar aqui o conteúdo da variável que está aqui, a primeira variável. Né? Por caso, é a única que está aqui, é VM, então ele vai colocar aqui nesse espaço percentual. Então, percentual para ele aqui significa que ele vai colocar o conteúdo da variável VM. E observem que tem mais informações além do percentual. Tem um ponto 2F. Então, o que significa isso? Significa que F é de float, né? Então, é ponto flutuante ou números reais, né? E ele vai escrever o número real com 2 casas após a vírgula. E depois continua imprimindo, metro por segundo. Depois, barra N, salta para a linha seguinte. Então, ele vai fazer aqui. Então, eu gostaria que vocês abrissem o cérebro de vocês. Né? Vamos escolher... Eu não abri aqui os colaboradores aqui. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser já se apresentar para me ajudar aqui, né? Porque eu digo me ajudar, porque seria em termos, né? Porque seria mais fácil para mim abrir o meu... Aliás, o meu salário já está aberto aqui, eu poderia fazer aqui diretamente, mas eu quero que um de vocês... Aliás, eu quero que todos façam, né? Um apresente, mas que todos façam, todo abrem o Scilab e copiem aquele programa lá para o Scilab, vocês. Mas é interessante que um de vocês apresente, porque quem tiver dificuldade, né, já vai ter essa informação disponível aqui. Então, estou procurando aqui a lista, deixa eu ver se onde é que está. Mas alguém já se dispõe aí a fazer, a usar o Scilab aí para a gente trabalhar? O pessoal não gosta muito de se sente constrangido. Cara, assim, ó, não sei muito mexer, mas se tu quiser... Opa, mas é isso que nós queremos, Conrado, é isso mesmo. Então abre aí, por favor. Se vocês não terem coragem e enfrentarem aí, Conrado, aí é que vai ficar difícil, né? Eu quero exatamente isso aí, que vocês ó, aqui, ó, eu tenho, a última vez foi, eu não sei se eu anotei todos, eu tenho o Antônio, a Júlia, agora vai ser o Conrado. Vai lá, Conrado. Para eu tirar a tua apresentação aí. Eu acho que ela sai, se tu apresentar, ela sai. Então, vamos lá. Taca ferro aí. Então, olha aí, ó. Essa janela aí que está um cursor piscando, essa é a janela de comandos. Quando vocês quiserem usar uma calculadora, se querem fazer um cálculo qualquer, você não precisa escrever um programa para fazer um cálculo. Né? Como eu disse, o programa só faz sentido quando vocês têm vários dados a serem processados, entrada de vários dados, então vocês podem fazer um programa para vocês mesmos entrarem nos dados. É isso que eu fazia lá na minha tese de doutorado, lá quando eu estava lá na DFP, com um paraplégico sentado numa cadeira, né? Não podia ficar muito tempo lá, porque você sabe que paraplégicos usam fraldas, né? Tem problema de circulação nas pernas,
Então, eu não posso ficar muito tempo lá. Então, eu tenho que ser rápido, né? Eu e o meu colega lá precisavam entrar com os dados rápidos e não tínhamos tempo de muito tempo, e aí precisava automatizar essas informações e coletar e fazer os cálculos que a gente precisava. Então, eu usei o Celab para fazer isso. Então, é para isso que vocês podem usar também. Né? Agora, nesse caso aqui, essa janela é para fazer um cálculo qualquer que vocês queiram. Aí executem aqui. No caso, como agora a gente está trabalhando já com automação, né, nós estamos fazendo programa para automatizar alguma coisa, eu vou pedir para o Conrado abrir aquela janelinha lá, mais à esquerda, lá em cima, aquele cadernetinho com a caneta, né, isso. Esse aí é o SciNotes, ó, abriu mais uma janela, né, e agora nós vamos escrever o programa. Eu não sei se tu pode abrir aí para ti também, ou como é que... Tu consegue ler o programinha, aquele programinha que eu fiz? Em algum lugar aí, uma segunda janela aí para ti? Ou tu queres que eu dite também? Posso ditar também, se preferir. É que, na verdade, eu só estou conseguindo enxergar aquela tela mesmo. Então, eu dito para ti, então. Certo? O correto mesmo, né, seria, através da lógica, você escrever um programa, porque cada um de vocês, na hora de começar a escrever o programa, vocês vão escrever o programa de forma diferente. A gente, mesmo usando a mesma lógica, a gente acaba escrevendo de forma diferente, até pelas variáveis que a gente vai usar, né, é diferente. Mas eu vou ditar aqui para ti para facilitar. Então, tu pode botar aí, ó, por exemplo, barra, né, pode botar o teu nome, por exemplo, né, porque né, quando tu vai fazer um programa, tu vai botar o teu nome, ou sei lá, o nome da data. A gente pode colocar essas informações, porque daqui a um mês, 2 meses, tu não te lembra mais do que tu fizeste aí. Mas o barra, só para mostrar para vocês que o barra é um comentário. Os comentários são informações adicionais para vocês, que daqui a pouco a gente esquece o que fez, e também para outras pessoas que eventualmente estejam usando o nosso programa. Então, aqui, depois de algumas informações aqui, inclusive eu botei também o nome do programa, eu botei /mru.sce, só para registrar, que é um programa em Scilab, né, e que tem o nome MRU. Né, mas tudo bem, isso é tranquilo. Agora, a próxima linha, né, eu costumo fazer assim, porque tem algumas pessoas que não fazem, não dão muita informação, mas eu acho que a gente tem que pensar no programa, porque até para mim, se eu for executar um programa, eu tenho que saber qual a informação que eu vou inserir naquele momento ali, ou qual é a função daquele programa. Então, eu coloquei aqui, ó, DISP, D-I-S-P, né? Aí coloca, abre uma aspa aí, um parênteses, desculpa. Ele já abriu 2, né? Então, DISP é uma função. Vocês vão perceber que quando vocês digitarem um parênteses, né, ele já identifica que é uma função que está no repertório do Scilab, dá uma cor diferente, como vocês podem ver, ó, é uma cor diferente, né? E ele fica aguardando ali o prompt, né? Aquele cursor piscando é o prompt, e ele vai aguardar escrever alguma coisa aí. Então, abrir uma aspa simples, pode ser, ou dupla. E aí escreve, pode dar uma... Eu, no caso, aqui dei uma informação, né? Este programa calcula a relação entre a distância percorrida por um objeto em determinado instante, né, determinado tempo e sua velocidade. Então, esse programa calcula a relação de distância e tempo, por exemplo, calcula ou qualquer informação que tu queira dar aí, só para mostrar que essa informação vai aparecer no início do programa. Só para ter essa visão aí. A mesma tipo de aspa que tu fechasse, que tu abrisse, tu tem que fechar, tá? Tem que ser o mesmo tipo. Se for aspa simples, fecha com aspa simples. Se for dupla, fecha com aspa dupla. Agora, com o cursor aí das setinhas, tu pode sair fora de dentro isso aí, dá um Enter, aí ele vai para a próxima linha. Percebe que ele numera, inclusive, as linhas aqui, né? Mesmo com espaço em branco. Agora,
seguindo aquela lógica de programação que eu tinha mostrado para vocês, e nós podemos criar agora já as variáveis. Então, eu botei D, mas pode ser dist, ou distância, sem acentuação, né? Pode criar uma variável aí, pode ser distância sem acentuação, tá? Não pode ter acentuação. Aí tu vai botar igual, e aí tu vai colocar uma outra função, chamada de input, INPUT. Isso, abre uma aspa, é um N, tá? Input é um INPUT. Abre uma parêntese, e depois ele vai pedir para ela salvar. Isso. Então, aí, essa função, a sintaxe dela, é que ela permite que seja escrita alguma coisa, informação para o usuário, né? Então, entre aspas, tu vai escrever entre com a distância percorrida em metros, por exemplo, né? Entre aspas. Outra coisa também que é sempre bom recordar é que tudo entre aspas é considerado texto na programação, seja para imprimir, seja para guardar na memória, né? Texto está entre aspas. Ok. Então, nessa linha aí, o interpretador vai aguardando que o usuário digite uma informação, né? E vai dar essa mensagem na tela, que tu escreveu isso aí. Agora, uma próxima vai solicitar um novo valor, né? Que no caso eu pode escrever tempo, eu botei aqui T, mas pode ser tempo, alguma coisa assim. Aí tu vai botar igual, novamente, input, porque nós estamos pedindo essas informações para o usuário. Ok, abrir parênteses, uma função, né? E aí tu vai pedir o tempo transcorrido, né, durante essa distância, né? Então, lá, entre com o tempo transcorrido em segundo, né? Pode escrever uma coisa assim. Pessoal, se alguém tiver dúvida, é só questionar aí. Eu estou aqui com o chat aberto também, né? Se alguém não puder usar o microfone. Ok. Aí passa para a próxima linha, né? Então, nessa altura aqui, ó, quando o programa estiver sendo executado, nessa altura, ele já tem duas informações armazenadas na memória. E agora, a gente já pode fazer o cálculo da velocidade média. Então, escreve uma variável aí que para ti indique velocidade média. Se tu quiser fazer palavras conjugadas, tem que botar um underline, tá? Aí tu pode botar, vamos supor, velocidade média, velocimed, por exemplo. Aí tu tem que botar um underline. Pode botar as palavras juntas, né, claro, mas se tu quiser dar um destaque e deixar mais visível, tu poderia botar veloci underline med, por exemplo. Né? Porque o que se escreve assim? É para que a variável tenha o menor tamanho possível, para não confundir a leitura, para não ficar difícil de ler no próprio programa. Mas pode ser uma letra só, isso aí não tem problema, né? Mas, de preferência, que tenha um significado para quem está programando ou para quem vai ler o programa. Ou vai fazer V? Esse V é maiúsculo ou V minúsculo? Eu tenho dúvida aqui. Né? Eu Tem que botei um tomar V cuidado com maiúsculo e minúsculo, tá? Porque diferencia maiúsculo de minúsculo. Mas tem que ser maiúsculo? Não, eu botei maiúsculo. Eu sugiro que seja tudo minúsculo. Por quê? Porque se vocês começam a botar letra maiúscula e minúscula nas variáveis, aí pode ser que vocês se percam ali, não sabe mais quem é quem e acham que é a mesma coisa e não é.
Ok, criasse uma variável, veloci_med, aí tu vai fazer o cálculo agora, igual, né, no operador de atribuição, d, né, aliás, distância, né, vou escrever isso aí, distância, dividido pela outra variável, que é tempo. A gente vai dividir aquela barra inclinada para a direita, né? E aí ele vai fazer a divisão do conteúdo dessas duas variáveis. Então, aí é o processamento. Nesse ponto, está acontecendo o que a gente chama de processamento. Deixa eu ver, eu acho que está tudo certo, né? Então, agora podemos dar um Enter aí, vamos para a linha seguinte, e agora tu vai apresentar o resultado, né? Se tu quiser apresentar o resultado de uma formatação mais legal, assim, mais, né, pode fazer printf, vai apresentar o resultado, printf, abre parênteses, printf, isso, abre parênteses, o que eu vejo? Se tu abrir um parênteses, parece que tem alguma coisa antes do printf, eu não estou escrevendo muito bem aqui, mas parece que tem alguma coisa antes do print, do p, não tem? É que o printf está entre parênteses. Não pode. O printf é uma função. Agora que vai abrir um parênteses. Isso, agora. Toda função é assim, ó, tem um nome e dois parênteses, um parêntese abre e outro fecha na saída. Isso é uma função. Agora, dentro aí, tu vai escrever, porque printf é uma função que imprime na tela. Então, tu vai escrever, entre aspas, o que vai ser impresso aí. Só que, como eu te disse, o printf tem recursos de uma formatação mais interessante, então a gente pode botar o /n, o barra virado para a esquerda, /n, ele salta para a linha seguinte, né? Ele deixa uma linha em branco. Então, /n, isso. Aí, sim, não precisa nem deixar espaço, pode escrever em seguida. Mas se tu quiser deixar mais organizado para ti, pode deixar um espaço, mas ele não faz isso. Tem que ser dentro do parênteses ainda, do aspas. Esse /n só salta, coloca o cursor depois do N e antes da aspa. Tu vai continuar escrevendo. O cursor vai ficar depois do N e antes da aspas. Isso. Agora tu vai escrever. A velocidade média, por exemplo, né, pode acentuar, sem problema, ele aceita a acentuação. A velocidade média é. Então, do jeito que sair, ó, ele já iria escrever essa frase aí. Mas nós queremos que ele diga, nesse momento, qual é a velocidade média, né? Então, nós temos que usar a sintaxe do printf para imprimir o conteúdo de uma variável. Então, tu vai dar um espaço e vai escrever percentual, pode escrever percentual f, por exemplo, percentual f. Percentual é o shift 5. Shift 5 é o percentual. Isso. Então, aí tu está dizendo que o que ele vai colocar ali é um número real. Né? Aí tu vai fechar aspas, dá um espaço e bota m/s, né, metro por segundo. Dá um espaço, dentro da aspas. Tu fecha essa aspas. Fora da aspas, não. Isso aí, ms. Agora sim, agora tu pode fechar aspas, depois faz uma vírgula, e agora tu vai colocar a variável que contém a média. A variável que contém a média, o teu cálculo de média, né? Então, claro, tem que ser. Por isso que variável não é bom que ela seja muito grande, porque está dificultando assim, a gente
Por exemplo, ó, o Python, a frase é praticamente a mesma, só que não tem o F, é só print. Em vez dessa vírgula que está aí, ó, depois da vírgula você vai botar o nome da variável. Vamos colocar assim. Variável que contém a média. Mas não é a mesma variável que eu já tinha botado ali, né? Deixa eu ver ali. Não, porque eu não vi. Tu escreveu ali depois da vírgula, a variável. É a mesma variável, sim. Porque aquilo ali é um espaço na memória. Vou escrever o nome da outra variável. Essa é a variável? Tá. Veja bem, ó. Essa tua variável significa, né, representa o quê? Representa um espaço na memória do teu computador. Certo? Então, o computador tem que ler essa tua palavra, né? E através do sistema operacional dele, né? Ele vai descobrir qual o endereço dessa variável, né? Porque a variável é para ti, para ele é um endereço. É como se tivesse um espaço lá, mas com um endereço binário. E fica difícil para a gente, né? Porque a gente não consegue pensar direito com o número binário. Então, quando tu escrevesse VelociMed, né, que é uma variável para ti, para o computador é um espaço na memória dele em um determinado endereço binário, certo? Mas para nós é mais fácil a gente memorizar um nome, né, do que um endereço binário. Ok? Muito bem. Está feito o programa. Vamos rodar? Agora tu vai ter que primeiro salvar, né, gravar isso aí em algum lugar. Então, se tu mandar executar agora, que é aquela setinha, triângulo lá em cima, né, mais ou menos verticalmente acima do teu cursor, ali em cima, mais à direita. Vai, mais à direita, direita. Opa, aí mesmo, passar assim em cima dela. Essa aí. Se tu clicar aí, ó, ele tá, ó, tu deixasse o mouse, apareceu o quê? Executar, né? Mas se tu clicar aí, ele vai mandar tu salvar primeiro. Clica aí, para ver. Ó, ele vai estar mandando tu gravar primeiro, né? Então tu vai, isso, tu vai salvar, ele vai te perguntar onde é que tu vai salvar esse negócio aí. Então tu tem que escolher, tu tem que ter um espaço já definido, e depois tu te lembres onde é que está, né? Eu recomendo que vocês abram uma pasta no computador de vocês e guardem os programas. Então vocês vão dar um nome do programa. Ele automaticamente, ali embaixo, vocês podem ver ali embaixo, ó, ele vai colocar a extensão .sce, mas não precisa botar a extensão, ele mesmo vai colocar, ele já está dizendo que vai colocar. Então agora tu podes desce o nome, agora tu pode executar lá naquela setinha que eu falei. Isso. Agora, aonde é que ele executa? Ele não executa aqui, ele executa na janela de comandos. Então, tu tem que voltar para a janela de comandos. E isso, ó, ele deu uma mensagem para ti, né? Ó, entre com a distância percorrida. Aí tu vai colocar a distância percorrida em metros aí, né? Digita qualquer valor aí, sei lá, 20, sei lá. Não, tu abrisse o que? Um parênteses? É só um número que ele vai esperar para que tu digite. Sem espaço, sem nada. Porque aquele espaço que tu está dizendo lá, ó, tu vai ter que deixar na formatação de impressão. Se tu não deixasse, por isso que tu escreve só o número. Dá um enter. Agora ele está pedindo o tempo, né? Digita também só o número. Dá um enter. Ó, a velocidade média é 0.00000, né? Porque tu botasse float. Mas tu podia botar 0.2 float, que aí iria aparecer só duas casas depois da vírgula. Então, esses ajustes do programa é importante vocês aprenderem a fazer, né? Pelo resultado, a gente pode ir lá e começar a fazer ajuste do programa. Como é que faz para tirar as casas? Então, vamos voltar para o programa, então, no Synotes.
Aí no SonoNotes, por exemplo, vamos ver, começar pela mensagem que é dada para o usuário no input. Observa ali no input, lá no final da frase. No final da frase, ó, o parênteses está junto com a palavra. Se der um espaço entre os dois, tu vai ver que o cursor não vai ficar colado com a palavra. Dá um espaço ali. Isso. O outro também ali embaixo. A segunda, isso aí também. Então, tu vai ver que o cursor não vai ficar colado. Aí tu pode digitar ali. Deixa eu ver o que mais que precisava. Agora pode executar. Ó, pode ver? Não, aí não executar. Deu alguma coisa errada. Tu tem que executar ainda. Como tu modificar esse programa, pode executar. Ele vai pedir para te salvar novamente. Não pediu? Deve ter pedido em algum momento. Né? Não pediu. Porque se a gente faz alguma modificação, ele pede para salvar. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos em frente. Executação. Isso, vai lá para... Aí ele pede... Não, é lá mesmo. É lá mesmo. É lá mesmo. Aí mesmo. Aí ele está pedindo a distância. A gente coloca um valor aí. Aí dá um Enter. Né? E depois ele pede o tempo. Aí dá o tempo. Dá um Enter. Ó. Ficou faltando o ponto 2F para não encher de zero assim, depois da final, né? Volta lá no SonoNotes, por favor. Ali, onde está percentual F, ali no final do printf, isso. Tu bota assim, ó, ponto 2F, entre o percentual e o F, coloca ponto 2. Ponto 2 aí. Isso, agora executa. Olha, ele pede para salvar, tá vendo? Por isso que tem um segundo ícone ali que já faz tudo isso também. Vai lá para o generador de comandos. Agora, repete, bota junto com os valores. Viu? Agora apareceu só duas casas depois da vírgula. Fica mais bonitinho, né? Ok? Alguém não entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? Então, basicamente, o que nós fizemos? Automatizamos a entrada de dados, né? Porque vocês poderiam ter um processo que exige que vocês entrem vários dados, podem estar coletando de alguma outra fonte, né, os dados, ele vai jogando tudo ali e vai processando. Né? Então, tem essa vantagem da programação, é isso. Ok? Deixa eu ver se... Então, aí nós temos... Vamos fazer, agora, deixa eu apresentar agora. Eu vou apresentar agora. Vou continuar apresentando para vocês. Né? Então, nós tínhamos aqui o programa. Observem lá que o Conrado colocou outras variáveis, né? Então, né, aqui no caso eu botei um D, um T. Esse tipo de variável que eu coloquei aqui não é adequado escrever letras. Né? Por quê? Porque se o programa tiver inúmeras variáveis e for longo, eu já não sei mais o que é o D e o T, de repente. Né? Eu posso usar uma palavra como aquela que o Conrado colocou, né? Dist, né? Já é mais próximo de distância. Né? Porque se a gente escrever a palavra distância, aí a gente vai ficar cansado de tanto digitar a palavra distância. Então, pode reduzir. Mas também reduzir demais só com letras, assim, fica complicado, né? Porque aí fica incógnito demais, né? Fica difícil a gente lembrar o que é aqui. Então, aqui é um programa que permite que a gente automatize qualquer tipo de processo.
seja para nós mesmos, seja para outras pessoas. Nesse mesmo site, toda a matéria aqui, sobre movimento retilíneo uniforme, eu peguei um probleminha lá, ó, da PUC Minas Gerais. Então, vamos ver aqui, vamos ver se você consegue resolver isso aqui. Ó, um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em 1 minuto. Contando uma unidade a cada vez em que o pé direito toca o solo, ele conclui que são 50 passadas por minuto. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito e encontra o equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés corresponde ao metro, sua velocidade suposta constante é. Então, observe que, por exemplo, né, é claro que aqui tem uma relação a mais, né, que o problema que o Conrado fez não tem. Por exemplo, a relação da distância das pernas, né, que ele diz que é 3 pés, as 3 pés é 33 centímetros, alguma coisa assim, né? 33 alguma coisa, certo? Então, é uma informação a mais, né, que precisaria ser trabalhada também, né? Mas ele vai dar o mesmo resultado, que era a velocidade, né? Que basicamente o que a gente viu é a velocidade. Então é só fazer a relação, né? Então, no caso, a distância seriam 50 passadas, né? E o tempo, né? E cada passada corresponderia a 3 passadas. Né? E a passada dele é de 3 pés, né? Aliás, aqui é... Não, desculpa. Não, é 50 passadas por minuto, né? Então, isso aqui já está a velocidade, 50 passadas por minuto. Aqui. Essa velocidade, ele não diz... Aqui ele dá quilômetro por hora, então precisaria fazer conversões de unidades aqui, né? Porque a passada dele corresponde... Três passadas? É isso que ele diz? 3 pés equivalente. Não. A distância entre. Como é que é? A seguir, ele mede a distância entre suas posições sucessivas do seu pé direito e encontra equivalente a 6 pés. Sabendo que 3 pés correspondem a 1 metro. Então, ele dá uma passada de 2 metros. Parece que é isso, né? Ele está correndo aí, mas sei lá, ele dá, cada passada ele dá 6 pés. Então, ele dá uma passada de 2 metros. Uma passada boa, né? Certo? Me ajuda aí, ver se é isso aqui mesmo. Então, tem que fazer essa divisão, né? Então, cada 6 passada, bem que a distância, a unidade é para poder fazer a conversão e poder ver qual desse resultado é o correto, né? A velocidade, ele já está dizendo aqui, ó, 50 passadas por minuto. Né? Então, tem que fazer uma regra de 3 aqui. Tem que fazer uma regra de 3 para ver a velocidade, porque aqui já está dando velocidade, só porque é passadas por minuto. E nós vamos ter que fazer uma conversão para saber quantos quilômetros por hora é. Então, o tamanho da passada, ele está dizendo que são 2 metros, né? É isso? É 2 metros, porque ele está dizendo que entre duas posições sucessivas do seu pé direito... peraí, 2 posições do seu pé direito. Então, é o dobro da passada, certo? Porque uma passada é entre o pé direito e o pé esquerdo, certo? Então, como ele diz, 2 posições sucessivas do seu pé direito. Então, equivale a 2 passadas. Concorda? Raciocine comigo aí, se eu estou raciocinando correto. Então, vocês entendem? Aqui nós temos um problema, certo? E que nós precisamos resolvê-lo para encontrar qual a solução. Né?
problema. É nesse sentido que a gente vai usar a programação para resolver um problema. No caso aqui, basicamente, ele só não está dizendo diretamente, né? Ele está usando outras unidades, que basicamente o que vai ser exigido desse programa é basicamente a mudança de unidade. Né? Basicamente aqui. Eu acho que isso aqui, de repente, é mais interessante para fazer programação. Vamos ver aqui, ó. Isso é daquele mesmo site. Tá? A figura mostra, em determinado instante, dois carros, A e B, em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, colide com B no cruzamento C. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade de escalar de B é... Né? Aqui vai ter que estar... a gente tem equação, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo, né? E aí ele diz a velocidade de um e diz que eles se encontram no cruzamento. Aí tem uma diferença aqui, ó. A velocidade do ar, né? Isso aqui, né? Em 50 metros aqui. Então, a gente pode jogar na equação e como já tem a velocidade e temos a distância, a gente pode calcular o tempo aqui. Né? E o outro é o mesmo tempo, que ele está nessa posição, então o tempo para esse A chegar nesse ponto é o mesmo tempo do B chegar no ponto, para eles colidirem. Mas o A está a 50 metros e o B está a 30 metros, então a velocidade do B é menor. Então eu sei que ele vai ser menor que 20. Então, por exemplo, no programa, se a gente quisesse resolver todo o problema, nós tínhamos que incrementar ali. Iríamos calcular a velocidade do A e a velocidade do B, né, para fazer isso. Então, do A, como nós temos a velocidade e temos a distância, nós podemos calcular o tempo. Aí, como a gente sabe que o outro vai percorrer ao mesmo tempo, a gente joga na outra equação o tempo e a distância e calcula a velocidade. Certo? É isso? Porque o resultado aqui, ó, é velocidade. Vamos tentar modificar aquele programa porque aí fica mais, eu acho que mais direto aqui. Quem que se habilita aí para modificar aquele programa? Eu posso tentar, mas eu não sei se vou fazer certo. Não, mas o importante é tentar. Eu compartilho contigo daí? Faça bem. Aí eu não sei se tu pode olhar o programa ou porque aqui, ó, nós vamos ter que entrar com dados de dois veículos, né? Então a gente pode botar V1, por exemplo, ou VA, né? Vamos chamar VA. VA, a velocidade do A. DA, a distância do A, né? E TA, a velocidade do ar, por exemplo, criar essas variáveis. Então, nós vamos criar algumas variáveis ali, né? Nós vamos criar praticamente 6 variáveis. Isso, já tem. Uhum. Eu excluo o que tem do outro, tudo? Não, pode botar, por exemplo, ali, ó. Botar-se VA, né? A velocidade do ar. Bem, veja bem, ó, aqui não precisaria fazer um programa para fazer isso aqui, né? Como eu disse para vocês. Um cálculo assim, pode ir lá na janela de comandos e fazer esse cálculo. O que nós estamos aprendendo é justamente para automatizar algum tipo de coleta de dados, de processamento de dados, é isso que a gente está fazendo. Então, como esses dados vão ser fornecidos, nós temos que definir lá a velocidade de A, vai estar lá. Então, tu pode mandar uma mensagem lá dizendo o seguinte: entre com a velocidade do veículo A, por exemplo. V igual a? Isso. Não, como é que é? Não, a velocidade do veículo A, né? Veículo A. Velocidade do veículo A. Tá, do veículo B a gente não sabe, né? Então, o que tem mais informação aí? É a distância, né?
distância, pode botar dA ali, por exemplo, a distância do veículo A até o ponto de encontro, né? Então, entre com a distância, pode botar assim, a distância do veículo A em relação ao ponto de encontro. Depois, então, aí nós temos informação, e temos também a velocidade veicular, né? Então, entre com porque depois a gente pode calcular outros valores, né? Não só esses valores que estão especificados aí. Pode botar velocidade, está lá, a distância, tá. O tempo nós não temos, né? O tempo vai ser comum aos dois veículos, né? Tem a distância de B, Então, né? então o tempo tu não vai expedir, porque o tempo vai ser uma coisa fornecida depois, que vai ser, o programa vai fornecer, não é mesmo? Ou pelo menos vai ser comparado os dois, né? Nós vamos fazer a equação comparando o QT igual nas duas. Tá. Outra coisa que eu acho que são as informações que nós temos do A, né? Velocidade e a distância. E agora nós queremos a distância de B, né? Porque não tem a velocidade. Distância de B vai ser fornecida, né? Entre com a distância do veículo B. Outra coisa que a Isadora está fazendo, que é importante a gente pegar, é o aproveitamento do código. Tá? A gente pode realmente aproveitar os códigos, por isso que é importante que vocês gravem numa pasta, e vocês vão poder reutilizar esse código. Tá bom. Agora, veja, essas são as três informações que o programa fornece. Então, com essas três informações, nós temos que estruturar as equações para obter o resultado que é pedido, que o programa pode fornecer. Daí para Então, pôr que tempo é igual a dA vezes VLA? o tempo dos dois são iguais, né? Então, pode fazer uma equação com, por exemplo, velocidade é igual a distância sobre tempo, né? Então, tempo é igual a distância sobre velocidade, né? Por exemplo, poderia fazer uma regra de 3 aí, alguma coisa assim. Pode ser, pode fazer assim, tempo de A dividido por velocidade de A, né? Aliás, distância de A, né? Distância de A dividido pela velocidade de A. Ah, tá. Dividido por velocidade de A. Isso. E aí tu pode fazer embaixo T também, o T é igual ao mesmo T, né? Só para a gente organizar o pensamento. Depois, distância de B dividido pela velocidade de B. Mas eu não dei o que é a velocidade B, né? Não é essa que vai ser descoberta. Ah, Então, tá. pode ver aqui, pode ver que as duas equações têm o mesmo T. Então, nós podemos comparar as duas. Pode fazendo assim, depois a gente paga o que não for necessário. Uhum. Aí só compara os dois e isola a velocidade de T, que é o que está sendo pedido. Eu tenho que fazer isso ou ele vai isolar sozinho? Não, tu vai fazer. Vai ter que fazer. Sim. Vai ser distância. Aqui vai ser lá a distância de B dividido por porque tu vai isolar a velocidade de B, né? A velocidade de B igual, vai ser distância de B vezes distância de A dividido por velocidade de A, né? Distância de B vezes... Não, só um pouquinho. Deixa eu isolar aqui, tu vai dividir por distância de B. Tu vai, na verdade, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer distância de A dividido por velocidade de A vezes distância de B, né? Deixa eu ver se eu estou misturando as coisas. Aqui, Distância de A vezes distância de A dividido pela velocidade de A, né? Igual a
Onde é que tá ali? Distância de B dividido por velocidade de B. Nós queremos velocidade de B, então velocidade de B é igual. Vai ser distância de B vezes velocidade de A dividido por distância de A. Distância A de B equação vezes velocidade de A. distância de B vezes velocidade de A dividido por distância de A. Como é que eu tenho que pôr entre parênteses daí, para separar? Não, pode fazer tudo sem parênteses, porque é tudo multiplicação e divisão, né? Não tem prioridade. Não precisa. Tudo tem a mesma Deu certo precedência. Deixa eu ver como é que ficou. Distância. Como é que fala? Distância de B. O vezes é um asterisco, tá? É o asterisco, o 8 ali, shift 8. Agora deu certo. Velocidade de A dividido por distância de A. Eu acho que é isso aí. As outras duas equações ali em cima pode apagar. Só tu vai precisar dessa aí mesmo. Só para a gente solucionar isso. Aqui embaixo eu apago tudo? Não. Não, tu pode aproveitar o código ali, ó, bota assim, a entrada não precisa, né? Porque já tivesse a entrada ali. O input pode apagar. Só vai apresentar o printf ali, né? O printf. Aí o que vai botar ali? Vai botar a velocidade, né? A velocidade de B. Oi, a velocidade de B aqui no final? Não, o texto que está entre aspas, tu vai escrever a velocidade de B é. Isso, de B é. Aqui Aí a pode velocidade. ser, eu não sei se. Provavelmente eles vão dar. É um número inteiro, né? É um número inteiro, se tu quiser botar, pode ser percentual D ou percentual I. Não precisa botar. Se botar F, vai aparecer vírgula. Né? D ou Assim? I, isso. Em metros por segundo, é isso mesmo. Agora coloca a variável ali que vai ser impressa, que é vel B, né? Ok, é isso mesmo. É isso? Agora eu salvo e. Você salva e executa. Tá, peraí. Então, vamos botar os números que estão aqui. Isso agora vai para, depois de executar, vai para a janela de comandos. Deixa eu. Ai, peraí. O que eu fiz de errado? Eu vou compartilhar aqui porque deu Não, sem uma merda. problema. Pode ir. Peraí. Tá. Daí entre com a velocidade veicular, que é 50. Isso. Ah, não, velocidade não é 50. Como é que eu faço pra voltar? Não, a velocidade, a linha de velocidade. A velocidade é 20 metros, Eu botei 50, peraí. é 20, a distância, aí o que ele pede ali? Distância, né? 50, e a distância do outro é 30. Ele vai calcular a velocidade. Deu. A Qual é a velocidade B velocidade? 12 metros por segundo. Aqui é a letra A da pergunta, é a letra A. Se vocês olharem aí o. Aí qual é a vantagem, né? Alguém não entendeu o programa, pessoal? Alguém não entendeu ali a sequência? Isa, pode copiar o código e colar ali no chat. O meu deu errado, não sei o que aconteceu. Peraí. Acho que eu achei. Ou mostra o código aí, apresenta o teu código e ela compara com o dela. O programa é assim, ó, se tu errar uma aspa, né, ou falta esquecer uma aspa, pronto, já não funciona. Tem que estar tudo bem certinho, senão não funciona. O programa não.
Vocês estão por aí ainda? Sim, prof. Qual é a dificuldade aí? Alguém. Tá. Tu colocasse aqui no chat, né? Tá. Agora ela disse que deu. Então, eu não estava lendo aqui, desculpa. Ok, pessoal. Então, vamos. É o seguinte, ó. Então, qual é a vantagem agora de estarmos fazendo uma programação? Por exemplo, se vocês quisessem agora ver outras instâncias, né, vamos dizer assim. Então, vocês estariam entrando com os dados e ele estaria calculando, né? Porque um cálculo só não justifica fazer um programa, mas a repetição, a automação daqueles dados, porque, por exemplo, agora, vocês poderiam alterar a velocidade do veículo, né? E aí ir alterando os dados e dando outros resultados. Então, essa automação é que justifica elaborar um programa, ok? Seja para vocês ou seja para outras pessoas. Então, nós temos outros exercícios aqui, ó, né? Estamos com quase 4 horas aqui. Não sei se vocês querem fazer aqui ou vocês façam e depois a gente. Eu vou fazer uma lista de exercícios também, vou fazer em outros programas. Então, observem que esses programas aqui, esse que nós fizemos agora e aqueles anteriores que a gente conversou ali, são todos sequenciais. Tá bom? Então, o programa desse tipo é sequencial, porque não tem tomada de decisão, seleção e nem repetição. Depois nós vamos ver que alguns programas exigem seleção, repetição. Esse caso não. Esse é um caso, uma estrutura sequencial. Vai fornecendo os dados, ele vai fazendo cálculo e dando respostas. Certo? Então, eu estou pensando em fazer uma provinha para vocês nesse estilo aqui, desse exercício, trazer outros exercícios para vocês. Aí, na próxima aula, a gente pode tirar algumas dúvidas, se vocês entenderam a lógica ali, né? A lógica de programação e também, no caso, o programa em salário, né? Então, a gente focaria nessa estrutura sequencial, ou seja, sem bem que depois talvez fique acho que meio pesado, talvez fosse interessante incluir a seleção, para ficar até mais. Acho que eu vou fazer isso, então eu vou fazer uma lista, mas vou fazer uma de sequencial e outra de seleção, porque a gente faz uma provinha de seleção e sequencial, porque senão fica muito também para a próxima prova, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Vocês querem fazer isso aqui ou vocês querem, por exemplo, aqui tem outros exercícios. Eu vou fazer mais alguns, tá? Colocar lá no cigarro. Tem mais uma aqui, aqui um índio que dispara uma flecha e tal. Também tem outras equações também de aceleração, de queda livre. Tem umas equações assim, bem interessantes, que é só colocar a equação, basicamente, né? Entender o problema, né? Porque nós precisamos entender o problema, porque senão, se a gente não entender o problema, a gente não consegue nem fazer a lógica da programação. Né?
mas desde que todas as informações estejam aqui, Professor, essa seleção que tu falou que vai cair na prova, é isso que a gente está aprendendo, né? não, isso aqui é o sequencial, né? Eu vou, na próxima aula, trabalhar sobre o seleção. Ah, tá, entendi. Tá? Que a gente já viu sobre lógica de programação, eu apresentei depois para vocês, mas vamos trabalhar coisas assim, bem práticas, assim, para vocês entenderem bem o que é seleção. Então, isso aqui é sequencial. Certo? Ou seja, entrada de dados, cálculo de alguma equação, né, algum processamento e saída, só isso. Já a seleção não, quando ele é entrada de dados, aí tem um teste, né, aqui não tem teste nenhum. E aí depois, baseado na resposta do teste, tem a saída. Aí é a seleção, acrescenta mais um detalhe aqui nessa parte sequencial. Mas eu vou dar outros exercícios aqui do sequencial. Aí, possivelmente, na próxima aula eu apresento seleção. Aí, depois disso, que a gente pode fazer uma avaliação. Ok? Alguma dúvida? A dificuldade está... Aonde poderia estar a dificuldade? No problema disso aqui é entender qual é a equação. Né? Ou seja, a pessoa tem que entender de movimento retilíneo uniforme, né? Mas, mesmo que seja algo assim mais complexo, a gente pode fornecer a equação, né? Isso não é problema. Mas a questão da lógica, né? A entrada, definir a entrada de dados, né? A definição das variáveis de tipo, a entrada de dados, né? Que é a hora que ele lê, o processamento e escrever. Isso é a estrutura sequencial, isso aqui. Ó, e olha como é que é o fluxograma. É assim, ó, vem de cima para baixo. Depois a gente vai ver que a seleção tem dois caminhos, a seleção. Tem um losango aqui no meio, né? Aí pode ter um caminho que é verdade e um caminho que é falso. Então, quando é feito o teste verdadeiro e falso, é que isso vai direcionar para por um caminho ou por outro caminho. No caso, o sequencial não tem escolha de caminho, não tem repetição, né, porque a repetição fica dentro de um laço. Não é esse caso também. Né, porque esse é o sequencial. Então, é basicamente isso. Ó. Definição de variável, entrada de dados, processamento, saída de dados. Basicamente isso aqui. Esse é o sistema de estrutura sequencial. Ok, moçada? Tudo certo aí, então? Eu vou parar de gravar.